qual é o perfil do cara que gosta de cancelar? Pelo que você já estudou e pelo que a psicologia diz. Aquele cara que passa o dia inteiro, que é o neném, né? Que fica o dia inteiro com o telefone na mão procurando alguém. Qual é esse perfil, assim? No caso, o perfil de pessoas que tendem a cancelar é mais essa questão que eu te falei. Ao mesmo tempo que elas são pessoas que vagueiam entre o herói e o vilão, são também pessoas que gostam desse movimento. Elas são, de certa forma, narcísicas. Porque existe aquela questão do eu comecei esse cancelamento. Eu faço parte dessa bolha que é a maior que está cancelando. Tá lá, olha, aí pega, recebeu printa, muita curtida, meu comentário recebeu muita curtida. Eu não sou manipulado por essa pessoa que eu tô cancelando. Tudo isso envolve esse universo muito narcísico. A rede social, ela tem muito disso. Geralmente, doutor, esses caras que cancelam você queriam estar no seu lugar? Muitas vezes sim. O que é que a gente precisa entender? É que nesse formato do cancelamento, muitas vezes me faltou argumento, me faltou percepção do assunto e aquela história. Quando eu chego num momento que eu não tenho mais o que falar, eu vou optar em ser o protagonista. E às vezes o protagonista é quem cancela. Foi eu que cancelei. A última palavra. A última palavra é minha. Eu denuncio. Né? Quantas vezes a gente viu perfil de rede social? Às vezes alguém que tem muito seguidor, gente, me adicionem novamente. Fui injustamente denunciado sobre alguma coisa. Então, assim, isso acontece muito no dia a dia. O que é que a gente precisa entender com relação a essas estratégias de rede social? O acompanhamento dos pais com relação a tudo no dia a dia. Tudo que eu digo é tudo. Da hora que pega no celular, as senhas, o acompanhamento da rede social. Por quê? Porque vai evitar muito dessabores durante a vida desse adolescente, dessa criança. Então o pai não se julgue por muitas vezes, não vou, eu confio na minha filha, eu confio no meu filho. Vamos lá, a confiança é importantíssima, mas ela precisa ser assistida. Ela precisa ser verificada. Eu preciso estar o tempo inteiro o quê? Observando o que está acontecendo com meu filho. Não é questão de invadir privacidade, e sim de ter amor e respeito e educação no modelo familiar. Isso é básico, né? Eu preciso... E nada de estar mentindo. Ele não sabe ou ela não sabe que eu tenho a senha. Negativo. Tem que dizer, eu tenho isso. Eu tenho a senha, não mude a senha. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E se mudar, como é que eu vou reagir? Se mudar, eu vou dizer, me dê a senha nova, eu vou entrar novamente. Se você fizer isso, eu vou recolher esse objeto. Nós vamos trabalhar de forma diferente. A liberdade, a atenção a esses adolescentes, elas precisam ser assistidas. Né? O adolescente, tanto que o adolescente não responde por muita coisa socialmente de crime, de tudo, por quê? Porque não tem aquela formação completa de adulto. É isso que a gente precisa entender. Então, se não tem, eu como pai preciso estar balizando, orientando através do meu conhecimento como pai e o bem-querer que eu tenho como pai, que é o sucesso de saúde mental, de condição de vida daquele adolescente. E acaba sendo um acordo, né? Um acordo. Aquela coisa de, eu deixo você usar isso se você seguir essas regras. Você dá um acordo e regras e leis. A gente vive num mundo hoje que tem lei ou aqui é sem lei? A gente pega um carro, a gente tem lei pra tudo. Pista da esquerda é pra isso, pista da direita é pra isso. Por que a casa da gente não vai ter? Por que a casa da gente não é assim? A gente vai pra um restaurante, tem as regras. Você consumiu, vai pagar. Então tem tudo, tem regra. E o jovem tem que fazer as pazes com a regra, com as regras também, né? Júlia, pra gente encerrar esse ciclo e partir aqui pro outro, qual é a dica que você dá pro pai e pra mãe de como fazer essas regras nas redes sociais? Existem dispositivos pra isso? No YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok? Eu tenho como procurar uma orientação sobre isso? Como eu bloqueio isso? Como eu não bloqueio isso? Existem os filtros. Dentro das plataformas, existe até um sistema muito intuitivo de filtrar esses conteúdos. Como eu falei no YouTube, por exemplo, você vai lá, seleciona os filtros. O YouTube, quando você vai postar um vídeo, ele pergunta, esse vídeo é para criança? Então, você é mãe, você tem um filho, o que você ia fazer? Exatamente isso. No YouTube, coloco lá no meu celular ou no tablet da criança, enfim, dependendo da escolha do pai e da mãe, eu já coloco o YouTube para criança, apenas. Porque ali só vão aparecer os conteúdos de quem marcou que aquele conteúdo é para criança. Adolescentes, para adolescentes. Isso. Para adolescentes já acaba ficando um pouco mais complicado. Por isso que eu te falei que a faixa etária... Então, se você tem uma filha de 13, 14, você vai colocar como criança? Não, eu seguiria os conselhos do doutor. Confio. Eu tava aqui aprendendo, inclusive. Vigiando. Era. TikTok. TikTok da mesma forma. Não pode até menor que 18. É mais complicado para filtrar. Vai naquela relação de confiança. Instagram. Eu deixo você utilizar até um certo ponto,
mas eu tenho que estar lá te acompanhando. Eu confio em você e isso é uma via de mão dupla. Qual o primeiro sinal que um filho nosso cria um fake? Qual é o comportamento ali de... Existe algum... Você já estudou Sinal. alguma coisa sobre... Diz que esconder. Esconder a rede social. Porque, assim, o que faz alguém criar um fake? Seja para sair cancelando outras pessoas, seja para sair stalkeando outras pessoas. Ou conversando coisas que não são bem-vindas. Ele percebe que aquilo é errado. que não são normais. Que não são normais. Então, ao criar um fake, aquela criança, aquele adolescente vai tentar esconder. Porque são comportamentos desviados. Doutor, qual é né? o primeiro comportamento? É não levar o telefone para perto dos É pais? interessante essa pergunta, porque assim, quando a gente convive com as Porque pessoas... o nosso intuito aqui é fazer Sim, pro orientar. pai orientar, É é orientar. levar esse conhecimento. Bom, o que a gente pode entender? A gente sabe que quando as pessoas estão fazendo algo errado, a gente naturalmente tem mudança de comportamento. A gente fica muito atiçado, assim, elétrico. A gente fica, tipo assim, muito na defensiva em alguns aspectos. Então, o pai ou a mãe, os responsáveis pelo adolescente, eles têm noção como é o comportamento daquele filho. Eles observam quando ele mentiu, quando ele falou a verdade, quando ele está agressivo, quando ele está interessado em alguma coisa, ou quando ele não está interessado em alguma coisa. E aí cabe ao pai ou à mãe estar o tempo inteiro acompanhando e apresentando. É uma coisa que eu sempre falo. Quando você percebe que teu filho, tua filha estão fazendo algo que você entende que é nocivo, que é ruim, que faz mal, que está fora da perspectiva da idade dele ou dela, é chamá-lo. Só olha. E não gerar dúvida na informação. E nem briga, né? Isso, nem briga. A questão é orientar. E aí gerar as punições. Vou recolher esse objeto, você vai ficar sem esse telefone. Criar estratégia, assim, não adianta. Aí o pai quer recolher e a mãe diz assim, oh, a bichinha, ou o bichinho. Fantástico. Uma coisa importantíssima em qualquer processo de educação. Palavra única. Ter muito cuidado que o adolescente por si só, às vezes ele manipula, né? Pai, mas a mamãe deixou ontem. Mãe, mas o papai não sei o quê. Mãe, o papai não deixou não, mas eu vou falar com a senhora porque é tão importante isso pra mim. E aí começa a tentar fazer um jogo onde o pai ou a mãe se contrapõem. Acabam brigando. Acabam criando, e que muitas vezes a intenção é essa, que é para ele poder ter sempre alguém aliado ou aliada para executar o que ele pede. É muito importante que pai e mãe tenham uma única voz. Muito bom. Um sim ou um não, mas os dois estão dizendo que os dois conversem entre si, principalmente às vezes quando o pai ou a mãe não vivem na mesma casa, são separados. Às vezes o pai ou a mãe vive numa casa, a mãe vive em outra, mas não deixar que as diferenças entre o pai e a mãe façam com que essa criança não tenha uma orientação devida dos dois.